Opa, fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, no vídeo anterior a gente fez ali uma breve introdução sobre o Intersection Observer, levando para um exemplo na prática, utilizando ele para fazer um Infinite Scroll ou um Scroll infinito, que é quando a gente rola até o final da página e novos conteúdos são carregados e inseridos dinamicamente no final da página. E nesse vídeo a gente vai continuar nessa mesma linha de introdução ao Intersection Observer, mas vendo aqui uma outra possibilidade de aplicação dele, né? Um outro possível uso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, a linha que a gente vai seguir é esse exemplo aqui que tem na Workana, ó. Por exemplo, eu peguei só um site qualquer aqui, na Workana tem esse exemplo aqui, ó, que conforme a gente vai descendo, o conteúdo ele vai aparecendo ali com uma animação bonitinha e tal. É mais ou menos essa a ideia que a gente tem para o vídeo. O objetivo do vídeo, o exemplo que a gente vai desenvolver aqui, é esse aqui, ó. Eu espero que a Disney não me processe, mas vamos aqui. Então, ó, deixa eu resetar aqui a página. Ó, conforme a gente vai descendo, vai tendo essas animaçõezinhas aqui bonitinhas, tá vendo? Então, vamos aqui no código ver como é que tá. Aqui é o HTML, bem simples também. Tem aqui uma tag main, um header h1, uma section list images e aqui dentro várias imagens, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, só pra gente ver, ó, é basicamente aqui o Marlin e as outras imagens são os outros personagens ali do filme. E aqui a gente tem o nosso CSS, né? Tem algumas configurações, alguns resets aqui, algumas configurações de Flexbox também. Não é muito o foco do vídeo, então a gente não vai se ater muito aqui. Mas aqui o que a gente tem de principal, a gente tem aqui o List Images, que é para configurar esse section aqui. Ele é basicamente um Flexbox que tem a direção column, ou seja, ele vai organizar os elementos na vertical e ele vai alinhar esses elementos ao centro. Ele vai ter uma distância de 2 rem entre cada elemento, isso dá mais ou menos 32 px, se você não tiver alterado o tamanho da fonte do root. E aqui ele vai ter um margin top de 1 rem. Mas é aqui que está o grande segredo. Nesse opacity 0, é ele que deixa as imagens escondidas. Percebe que agora não está mais aparecendo porque eu removi o código JavaScript, que é nele que a gente vai mexer, é nele que a gente vai atuar daqui a pouco. Mas se eu tiro essa opacidade, ó, as imagens elas aparecem aqui. Então qual que é a ideia? A ideia é ele começar escondido com uma opacidade 0, ou seja, ele vai estar transparente. E aqui tem uma classe appear, que é quando eu adicionar essa classe, é que a imagem ela vai aparecer. Por causa dessa animação aqui, esse keyframes que eu defini, essa animação appear, que ela começa com o opacity 0 e o translate menos 50 px, menos 50%, quer dizer, e ela vai para o opacity 1 com o translate 0. Esse translate ele é só para ter aquele movimento da esquerda para a direita, como se a imagem estivesse se deslocando, e o opacity é para exibir a imagem. Então, quando adicionar essa classe no elemento, ele vai ativar essa animação appear, que vai levar 500 milissegundos, ela vai usar essa time function, aqui esse easy in out é basicamente que define como vai ser o comportamento da animação. E aqui esse forwards é para eu dizer que é para ele considerar o estado final da animação, ou seja, quando terminar essa animação, o elemento ele tem que ficar com essas propriedades do to, que é o estado final da nossa animação. Aqui é um animation delay só para ele esperar um pouquinho, que é o tempo que o usuário desce mais um pouco o scroll para aparecer. Então, deixa eu localizar aqui um dos elementos, ó, por exemplo, a imagem aqui está escondida. Se eu coloco uma classe appear, aí ela vai aparecer por causa daquela animação que a gente definiu ali. Então vamos aqui no script para a gente começar a criar o nosso observer. Eu vou criar aqui um const observer, new intersection observe. Aqui eu vou criar logo uma função de callback. A gente sabe que essa opção de callback ela vai receber dois parâmetros aqui do observer, né? Então a gente já vai definir eles aqui, conforme a gente viu no vídeo anterior. E aqui a gente vai definir também os parâmetros. Eu quero o threshold 0.9. A gente pode definir assim ou assim em arrays, como um array,
Definindo como array, a gente consegue definir vários pontos ali de interseção. No nosso caso, só um é o suficiente. Aqui eu vou pegar o entries for each entry. E eu quero que a animação ela ocorra só quando o elemento tiver em interseção, ou seja, quando ele aparecer. Quando ele sumir, eu não quero que nada aconteça, eu quero que o código continue. Então, para isso eu venho aqui entry.isIntersecting e eu venho e adiciono entry, na verdade entry.target, que eu quero pegar o elemento em si, .class list.add appear. Ou seja, eu vou pegar a lista de classes do meu elemento e vou adicionar a classe appear, conforme a gente viu agora há pouco. E para que isso funcione de fato, eu preciso... Aqui não vai estar funcionando ainda, ó. Se a gente ver aqui, ele não vai estar funcionando porque eu criei o observer, mas eu ainda não atrelei esse observer a um elemento. Eu ainda não falei, ó, observa esse elemento aqui. Eu apenas criei o observer. Agora eu preciso vir aqui, document.querySelector list images, que é a nossa section aqui, list images. Eu vou pegar uma imagem e é nesse aqui que eu vou atrelar o observer. Então, o observer aqui. Pronto. Bora ver. Ó, para atualizar aqui. Ó, já está aparecendo, mas repara que está aparecendo só um. Isso porque eu estou observando só a primeira imagem, eu não estou observando todas. E qual que é o segredo aqui? O segredo a gente vai ter que inverter um pouco essa lógica. Ao invés de usar o querySelector que retorna só um elemento, quer ver? Vamos aqui no navegador. Ó, retorna só um. Qual que a gente pode utilizar? O querySelector all, que retorna uma lista de elementos que correspondem a esse seletor CSS. Então eu venho aqui, querySelector all, e aqui eu vou ter uma lista. O que eu vou fazer com essa lista? Eu vou aplicar um for each element, e agora é que eu vou atrelar o observador. Então eu vou estar percorrendo essa lista que eu vou receber aqui, e para cada um, né, for each, para cada elemento, eu vou atrelar o observador a esse elemento. Deixa eu retornar aqui, vamos ver. Apareceu 1, 2 e 3. E é basicamente isso aí que a gente precisa fazer para adicionar esses efeitos aqui para ele aparecer. E a gente pode mudar aqui, eu quero que ao invés dele ir da esquerda para a direita, eu quero que ele vá de baixo para cima, por exemplo. Então a gente muda aqui o translate Y para ele se deslocar no eixo Y. E aqui eu mudo, por exemplo, de 50% para 0. Pronto, aí fica o efeitinho, enfim. A gente pode mudar qualquer propriedade. A gente também não é obrigado a fazer isso com animation, né? Utilizando animation. A gente pode fazer, por exemplo, com o transition. Eu poderia vir aqui na imagem e falar, eu quero fazer uma transition na opacity. Eu quero que demore 500 milisseconds e seja dessa forma aqui. E aí eu defino a opacity como 0, eu posso tirar tudo isso aqui. E aqui no script, ao invés de adicionar uma classe, eu poderia pegar o entry.target.style.opacity igual a 1. Vamos ver como é que vai acontecer. Ó, só que agora eles estão mudando, o efeito está ocorrendo só na propriedade de opacidade. Aí se, por exemplo, eu quisesse que ocorresse também no translate aqui, eu precisaria colocar transform, translate x e tal. E aqui na transition, eu teria que colocar uma configuração também para o transform, né? Para ele aplicar a transição tanto na opacity quanto no transform. E aqui no script eu teria que definir também o estilo do transform quando aquele elemento entrasse ali na interseção, quando ele ficasse visível. Isso daí, essa parte introdutória, eu expliquei no vídeo anterior, eu deixei o card aí no cantinho do vídeo para você acompanhar lá. Eu entrei mais a fundo ali em como funciona o observer, o intersection observer, como funciona o cálculo ali da interseção, entre outras coisas. E bom, o conteúdo do vídeo era isso, era fazer esse exemplo aqui. Espero que você tenha curtido, espero que tenha ficado claro. E eu vou indo nessa. Valeu, até a próxima.